Olá, aqui é o Vinícius, desenvolvedor na GoPage. É um prazer ter você aqui com a gente. Hoje eu vou mostrar para você como fazer a configuração da nossa nova integração de delivery. Então aqui no meios de envio em métodos de entrega, você vai cair nessa tela e aqui em delivery você vai clicar em configurar. Aqui nós temos duas opções. A gente tem a não quero usar o cálculo e a opção de ativar. A opção de não usar o cálculo quer dizer que lá no checkout, quando o seu cliente estiver selecionando o método de entrega, vai aparecer a opção delivery, só que não vai fazer o cálculo da estimativa do delivery. Se você tiver marcado a opção ativar o cálculo dinâmico, lá no checkout, quando o cliente preencher o endereço dele, vai mostrar para ele uma estimativa do delivery. Então eu vou mostrar aqui como fazer essa configuração. Você vai ativar o cálculo de delivery e aqui a gente vai ter duas opções principais, que é o método de cálculo e o método de precificação. Aqui a gente vai ter a opção por trajeto, que vai usar o trajeto real entre você e o seu cliente. Vai considerar as ruas e as vias para fazer o cálculo dessa distância. Na opção por raio, ao invés de um trajeto real, ele vai só pegar onde é o seu endereço de origem, onde é o endereço do seu cliente e vai fazer uma linha reta e vai usar essa distância para fazer a precificação. Aqui embaixo, em método de precificação, a gente tem as opções de valor por quilômetro rodado, que isso aqui vai considerar a distância total e vai definir um valor para cada quilômetro que o entregador vai rodar, ou a opção de valor pela distância total, que essa daqui vai considerar a distância total e dar um valor cheio para ela. Eu vou explicar melhor isso aqui em tabela de valores. Aqui em tabela de valores, você pode ver que se a gente marcar por valor por quilômetro rodado, ele vai fazer essa alteração e vai mostrar que é um valor por quilômetro até essa distância de quilômetro, ou no valor pela distância total, ele vai mostrar que é um valor até tantos quilômetros. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou deixar aqui sempre marcado por raio, mas isso aqui não vai fazer diferença, tá? Por raio ou por trajeto vai ser a mesma coisa. E o que vai definir vai ser o método de precificação. Então, vamos considerar que, para os nossos exemplos, vai ser uma distância fixa de sempre 10 quilômetros. Então, não importa se está por trajeto ou por raio, a distância vai ser 10 quilômetros. Então, se eu tiver marcado valor por quilômetro rodado, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu definir aqui que o meu entregador ele vai cobrar 2,50 se a distância for menor do que 2 quilômetros, ele vai cobrar 2,35 se a distância for de até 5, 2,15 se for até 10 e R$ 2 para qualquer valor acima disso, por exemplo. Então aqui eu posso só colocar 11 e já vai funcionar, tá? Porque o que que isso quer dizer? 2 quilômetros até 11 quilômetros. Então, sempre que passar de 11, ele vai usar esse valor aqui. Eu já dou um exemplo melhor sobre isso. Então, voltando aqui no valor por quilômetro rodado, a gente já combinou que a distância total vai ser 10 quilômetros. Então, o que que essa tabela aqui vai fazer? A minha distância é 10 quilômetros e eu marquei por valor por quilômetro rodado. Então, o que que o sistema vai fazer? Eu rodei 10 quilômetros, então ele vai procurar aqui. Se for até 2, ele vai cobrar 2,50 por quilômetro. Até 5, 2,35. Até 10, 2,15. Nesse caso, é 10. Então, qual o valor que ele vai usar? Exatamente esse aqui. Então, o que que o sistema vai fazer? Ele vai pegar 10, porque são 10 quilômetros no total, e como está em valor por quilômetro rodado, ele vai multiplicar 10 por 2,15. E esse aqui vai ser o cálculo do preço desse delivery. Se eu tiver agora, ao invés de usar esse sistema de valor por quilômetro rodado, eu usar o valor por distância total, o jogo muda um pouquinho. Então aqui, se for o que que essa tabela aqui está mostrando exatamente dessa maneira, de novo, por exemplo, de 10 quilômetros. Ela está mostrando que se for 2 quilômetros, ele vai cobrar 2,50. Se for 5, 2,35. Então perceba que para o valor pela distância total não faz sentido, porque quanto mais longe, mais caro, certo? Então vamos considerar aqui que seria 2,50 3 quilômetros, 3,50 5 quilômetros, R$ 8,10. E por último aqui, vamos colocar R$ 10, 15 quilômetros. Você pode ir adicionando aqui quantos você quiser, tá? Então agora, o valor pela distância total vai ser um pouquinho diferente. Então voltando, por exemplo, de 10 quilômetros, ele vai procurar aqui na tabela. Tá, deu 10 quilômetros, então qual o preço que eu vou cobrar? R$ 8. Se tivesse dado 11 quilômetros, ele iria cobrar R$ 10, porque entre 10 e 15 ele vai cobrar 10. E a mesma coisa funciona aqui. Entre 5 e 10 quilômetros vai ser 8 e assim por diante.
Então, só para complementar esse exemplo aqui também, se eu tivesse no método de cálculo por trajeto, os valores dessa tabela, eles funcionam exatamente da mesma maneira. A única diferença é que o por trajeto considera a rota real, então seria o percurso realista, né, que o seu entregador vai perseguir. Ele sai ali da sua loja, vai virar para a esquerda, depois vai virar para a direita, vai seguir reto e tudo mais. O por raio é só uma aproximação, porque é uma linha reta. Não tem como, dentro de uma cidade, o entregador andar, né, numa linha reta. Então isso aqui é só uma questão de precisão, né? Aqui no por trajeto você vai ter um cálculo muito mais preciso e no por raio um pouquinho menos preciso, mas que dependendo do caso também faz sentido. Aqui embaixo em configurações adicionais, a gente tem taxa fixa do delivery e também a gente tem tempo de preparo. Isso aqui serve, ele vai ser um valor que vai ser adicionado no delivery. Então vamos supor que você tem um entregador que na verdade ele é um Disquimotos e ele te cobra R$ 3 para chegar até você para pegar o seu produto e mais o valor da corrida até onde está o seu cliente. Então você sabe que ele vai cobrar sempre R$ 3 de você, então você já pode vir aqui e colocar R$ 3 de taxa fixa, porque é o que o entregador vai cobrar para você. E você também sabe que esse entregador, ele vai levar 5 minutos para chegar até você. Então você pode colocar 5 minutos aqui e todos os cálculos, eles já vão ter o valor mínimo de R$ 3 e de 5 minutos de tempo de espera. Só que no caso aqui, a gente está considerando só o tempo do entregador chegar até você, mas também tem o tempo de você preparar o pedido e deixar tudo pronto. Então vamos considerar que você leva 10 minutos. Então a gente já pode colocar aqui 15 minutos. E quando essa integração estiver rodando, ele vai fazer o cálculo aqui de valor, de tempo estimado, e em cima desse resultado, ele vai acrescentar esses valores aqui. E aqui, por último, a gente tem a opção de definir um endereço de origem diferente do padrão que a gente tem lá nas configurações de envio. Para qualquer outra integração, você vai aqui em meios de envio, configurações de envio, e aqui você define o endereço. Para essa integração exclusiva, a gente tem essa opção de definir um endereço diferente, justamente por conta desses casos em que a sua encomenda vai sair de outro lugar, ou talvez já esteja com o entregador, e você já quer que o cálculo seja feito ali direto. Então você só preenche aqui os dados de endereço, salva, e a partir desse momento, quando o sistema for fazer o cálculo da integração, ele vai usar o endereço que você preencheu aqui, tá? Se você não preencher o endereço aqui, ele vai usar o endereço padrão que está aqui em configurações de envio. Então aqui eu vou salvar. E como todas as outras integrações, você também precisa confirmar, você precisa ler isso aqui, confirmar para depois você poder ativar a integração. Agora, quando eu salvo, tudo já está funcionando e você já vai poder usar a integração de delivery na sua página. Qualquer dúvida nesse processo, não deixe de entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp.